Agora vamos falar nessa aula sobre os mínimos meteorológicos para a decolagem IFR. Os de voo visual são aqueles 1.500 pés de teto, 5 metros de visibilidade, todo mundo já está careca de saber. Mas vamos ver agora os mínimos para a decolagem IFR. Antes de a gente ver esses mínimos, eu gosto de sempre falar o seguinte, ó, sigam essa ordem na hora de fazer essa análise meteorológica. Primeiro, o que eu falo primeiro? Verifique se há restrições por NOTAM, porque a gente vai ver já o conceito ali de olhar a tabela para descobrir os mínimos, mas antes de vocês irem para a tabela, sempre olhem se há restrições por NOTAM. Por quê? Porque às vezes no NOTAM tem um sistema de iluminação que está inoperante, ou algum determinado RVR que está inoperante, e isso vai impactar na definição desses mínimos para a decolagem. Tá? Então, antes de vocês irem direto para a tabela, dê uma olhada antes no NOTAM, para que quando vocês cheguem na tabela, vocês já saibam se tem algum equipamento inoperante ou não. Outra coisa, embora isso não exista mais, algum tempo atrás, tinha alguns aeroportos que no NOTAM definiam seus mínimos meteorológicos. Era o caso do Santos Dumont. Hoje esse NOTAM não existe mais, tá? Eu acho que é algo que não vai ser mais aplicado, mas só para ilustrar, no Santos Dumont tinha uma época que tinha um NOTAM definindo os mínimos meteorológicos lá no aeroporto. Bom, e se por acaso vocês, quando forem olhar, existiu um NOTAM definindo os mínimos, esses mínimos do NOTAM vão prevalecer sobre qualquer outro. Mas hoje em dia, eu estou gravando essa aula em janeiro de 2024, não tem nenhum aeroporto com definições de mínimos por NOTAM. Mas, de novo, olhem o NOTAM, principalmente para ver se não tem algum equipamento de iluminação RVR inoperante. Dê uma checada no NOTAM, anotou lá o que está inoperante, ou daqui a pouco não tem nada de inoperância. E aí vamos supor, ó, aqui eu vou trazer um exemplo de um NOTAM, que esse NOTAM já está cancelado, ele não existe mais, mas só para ilustrar o que eu estou falando. Ó, era um NOTAM de 2022 em Porto Alegre, dizendo que o RVR de medium point da pista 29 estava U/S, um serviceable. Ah, mas o que é U/S? Voltem lá, IP Brasil, Generalidades 2.2, seção de abreviaturas. Mas já estou traduzindo para vocês. U/S é unserviceable, que é estar fora de serviço. Então aqui um exemplo de um RVR que estaria fora de serviço. Já poderia impactar na definição de mínimos a ser adotados. Mas esse NOTAM ele não está mais ativo, não vem ao caso. Viu o NOTAM? Vai para o passo 2. Então o passo 2 é o quê? Verificar se na tua CID que tu for executar existem mínimos. Hoje é o caso do aeroporto Santos Dumont. Hoje é o único aeroporto brasileiro que a gente ainda tem mínimos meteorológicos na CID. Qualquer outro eu não encontrei. Mas, de novo, sempre avalie antes de ir para a tabela que a gente já vai ver, verifiquem se na CID não tem uma definição dos mínimos. Então, olha aqui essa carta, é a Evicox no Charlie, é uma saída para quem decola da 20 esquerda, e percebam que ali tem, ó, essa CID requer mínimos de decolagem de teto de 700 pés e visibilidade de 4.000 metros. Por quê? Porque essa saída, o primeiro trecho dela, é feita com referências visuais. Então ela não tem um track publicado que eu poderia estar guardado na nuvem. Não, eu tenho que fazer essa curva tendo referências visuais. E aí, obviamente, para eu ter referências visuais, eu tenho que ter um mínimo aceitável de teto e visibilidade, que é definido na carta, para que eu consiga enxergar e desviar dos obstáculos pertinentes dessa saída. Tá, mas como é que tu sabe que é com referências visuais? Por causa da simbologia da Jepsen. Ó, aquelas flechinhas sequenciais, se vocês olharem no manual Jepsen, isso significa um visual track. Então, é uma rota a ser voada com referências visuais. E aí, por isso que a gente tem definição de mínimos meteorológicos na CID. E aí, esses mínimos prevalecem sobre os mínimos que a gente vai ver por iluminação RVR. Bom, então olhei o NOTAM, não tem nada. Fui para a CID, minha CID não tem definição de mínimos. Aí sim vocês vão para a terceira etapa desse passo a passo, que é verificar a tabela de mínimos IFR que consta lá na IP Brasil. E ela se chama Mínimos para Decolagem IFR. Está na seção Aeródromo da IP Brasil. Só que o que a Jepsen fez para facilitar a nossa vida? Para eu não ter que ficar abrindo a IP Brasil em todo voo, a própria Jepsen já trouxe essa tabela de mínimos nas cartas de aeródromo, que é essa tabela que vocês estão vendo agora. Então, essa tabela, ela é uma tabela que é o Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola, do que está lá na IP Brasil. Até já teve muito aluno meu que me falou assim, pô, mas por que essa tabela tá lá no aeroporto, sei lá, de Caxias do Sul, sendo que Caxias do Sul nem tem RVR, e aí aqui tem a opção de, se tiver um RVR ou não. É porque essa tabela não é personalizada para cada aeroporto. Ela é uma tabela que foi copiada lá da IP Brasil e a Jepsen colocou em todas as cartas de aeródromo, independente do que tem no aeroporto ou não. É uma análise feita pelo piloto. Essa tabela eles só pegaram lá da IP Brasil e jogaram nas cartas de aeródromo, e não fizeram essa personalização pelo que o aeroporto tem ou não, beleza?
Bom, e aí o seguinte, vamos ver cada linha dessa tabela. A primeira linha, começando ali embaixo, seria uma condição seguinte, olha, essa pista ela não tem nem marcação de centro de pista e nenhuma iluminação e nenhum RVR. Seria uma pista mais ou menos como essa que vocês estão vendo agora. Eu até tenho a designação ali, no 5, 33, mas eu não tenho nem aquele pontilhado no eixo da pista. Não tenho nada. Nesse caso, mesmo que fosse uma pista desse jeito, eu poderia decolar com uma visibilidade de 1.600 metros. Obviamente que decolagem IFR. Se fosse visual, é outra história, aí é 5.000 metros de visibilidade, 1.500 pés de teto. Aqui a gente está falando de decolagem IFR. Bom, parênteses que eu quero fazer agora com vocês, tá? Essa pista que vocês estão vendo nesse slide, sem ter marcação de eixo de pista, é uma pista que não vai existir no Brasil. Tá, mas como é que tem tanta certeza disso? É porque é o seguinte, ó, existe uma informação lá no RBAC 154, então tá aí, eu trouxe no slide aí para vocês, que ele fala ali, ó, sinalização horizontal de eixo de pista de pouso e decolagem, que é esse pontilhado branco no meio da pista. Ali fala o seguinte, ó, tá lá no RBAC 154. A sinalização horizontal de eixo da pista de pouso e decolagem deve estar presente em pistas pavimentadas. Tá, mas o que eu tenho a ver com essa informação? É que é o seguinte, ó, toda pista que opera IFR no Brasil, ela é pavimentada. Não existe uma pista de saibro IFR no Brasil. Todas elas são ou de asfalto ou de concreto, elas são pavimentadas. E aí o RBAC 154 fala que toda pista pavimentada tem que ter sinalização de eixo. Resumo da ópera, toda pista que opera IFR no Brasil, ela pelo menos vai ter essa marcação no eixo da pista. Então essa linha de 1.600 metros, por mais que ela tá ali descrita, podem descartar ela, porque no Brasil a gente começa a partir dos 800 metros. Por que dos 800 metros? Porque é pistas que tem o RCLM. O que é RCLM? Runway Center Line Markings, ou, traduzindo, marcações de eixo de pista. Vamos supor que eu não tenho nenhuma iluminação, eu não tenho nenhum RVR, mas eu tenho essa marcação no eixo da pista, que é esse pontilhado branco que vocês estão vendo. Nesse caso, eu posso decolar com uma visibilidade de 800 metros em voo IFR. Então, relembrando, quando vocês forem fazer uma análise meteorológica de qualquer pista no Brasil, vocês já vão partir desse 800 metros ou menos, porque o de 1.600 não vai se aplicar, porque todas as nossas pistas têm pelo menos essa marcação no eixo de pista. As pistas que operam IFR, obviamente, eu não estou falando de pistas que operam visual. Bom, agora vamos subir um pouquinho na tabela, e aí ela fala o seguinte, olha, vamos supor que tu tenha a marcação de eixo de pista, e que tu tenha pelo menos um RVR, que pode ser o de touchdown zone, que nesse caso, considerando a pista 1 no 5, seria ali ao lado da cabeceira 1 no 5, ou de um medium point, que ficaria mais no meio da pista, ou o de rollout, que ficaria no final da pista. Obviamente, olhando aqui a pista 1 no 5, se fosse a pista 3-3, aí ao contrário, o que é o RVR de rollout para 1 no 5 é o de touchdown zone para 3-3, e o que é o de touchdown zone para 1 no 5 é o de rollout para 3-3. Aqui a gente está analisando olhando a pista 1 no 5. Então, se tu tem essa marcação no eixo da pista e pelo menos um entre esses 3 RVRs, tu já consegue operar com 500 metros de RVR. Permite decolar cada vez com mínimos mais baixos. Vamos subir um pouquinho na tabela agora, ainda considerando um período diurno ali. Vamos supor que tu tenha pelo menos uma iluminação, ou até mesmo só a marcação de eixo de pista, porque para operar de dia não precisa ter balizamento de pista, mas tu tenha pelo menos 2 RVRs. Tem que ser especificamente o de touchdown zone e o de rollout. Então, nesse caso, o de medium point ele não conta. Não poderia ter assim, a touchdown zone medium point ou rollout medium point. Não, tem que ser exatamente o de touchdown zone e de rollout. Se eu tivesse esses 2 RVRs e pelo menos a marcação no meio da pista, considerando o período diurno, ou pelo menos uma iluminação, eu já consigo diminuir esses mínimos para 350 metros de RVR. Período noturno, basicamente a mesma coisa, só que o período noturno, como é obrigado eu ter balizamento de pista, aí eu tenho que ter pelo menos uma das 2 iluminações. Quais são essas iluminações? As High Intense Running Lights, que é a luz de borda de pista de alta intensidade, que tem 5 ajustes, que a gente já estudou na aula de luzes de pista, não vou entrar em tantos detalhes. Ou ainda a luz de centro de pista, Center Lights, é o que fala ali, ó, CL or High Intense Running Lights, juntamente com os 2 RVRs, o de Touchdown Zone e de Rollout. Eu também, de noite, eu consigo decolar com 350 metros de RVR. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenha as 2 iluminações, tanto a de borda de pista, que aí tem que ser o modelo High Intense Running Lights, que tem os 5 ajustes, não pode ser só Running Lights ou só Medium Intensity, que teria só 3 ajustes, não, tem que ser exclusivamente o modelo High Intense Running Lights, com a Center Lights, juntamente com os 2 RVRs. Então, se tiver essas 2 iluminações e esses 2 RVRs,
eu consigo, teoricamente, decolar com 150 metros de RVR. Então seria uma pista que vocês estão vendo agora. Ó. Eu tenho a luz de borda de pista, de alta intensidade com 5 ajustes, a luz de centro de pista e mais o RVR de touchdown zone de rollout. Eu poderia decolar com 150 metros. Só que aí tem um porém. E fiquem atentos a esse porém, porque ele é muito importante. Embaixo da tabela, essa que vocês estão vendo, vai ter uma ball flag, que fala o seguinte, ó. Stop bars required at all runway holding positions for operations below 350 metros de RVR. Então, o que eu quero dizer? Que qualquer operação abaixo de 350 metros de RVR, e aqui eu falo exclusive, não é 350 ou menos, é abaixo de 350, então é exclusivo. É necessário ter stop bar em todos os pontos de espera da pista. Tá, mas o que vem a ser stop bar? É isso que a gente vai ver agora. Então, stop bar é aquela barra vermelha que vocês estão vendo ali na foto, que eu trouxe para vocês, para indicar o ponto de espera da pista. Por que tem essa iluminação? É porque é o seguinte, ó, quando a operação está abaixo de 350 metros, o nevoeiro está tão forte, mas tão forte, que talvez o piloto ele não vai enxergar a marca amarela, que é pintada ali do ponto de espera. Porque às vezes está tão forte o nevoeiro que a visibilidade está degradada. E aí tu não pode correr o risco de daqui a pouco o piloto não enxergar a marcação, ter um evento de run incursion no aeroporto, que daí ele ingressa na pista de alguém que está pousando, até decolando. Não, não pode. Então essa iluminação, tendo luzes ali, aí o piloto consegue enxergar muito melhor do que só uma marcação pintada na pista. E aí é por isso que operações abaixo de 350 metros, essas stop bars são obrigatórias para garantir que não haja um evento de run incursion em condição low visibility operation. E essa nota que vocês estão vendo, ela não é a Jepsen que está criando. A Jepsen só copiou da IP Brasil. Tá lá na IP Brasil essa informação, tá? Se vocês olharem na IP Brasil aí, ó, o item 2.2.2.4, fala lá, ó, operações abaixo de RVR de 350 metros exigem barras de parada instaladas em todas as posições de espera da pista, em todos os pontos de espera de pista. Então, a Jepsen ela só trouxe a informação que vem lá da IP Brasil, não é a Jepsen que está inventando nada. E como que funciona essa stop bar? Então, nessa primeira foto, perceba que o avião ele está chegando no ponto de espera e tem uma iluminação vermelha. No momento que o piloto enxerga essa barra vermelha, então, stop bar on, ligada, luzes de eixo de taxiway estarão desligadas, para não correr o risco de o piloto achar que a iluminação da taxiway está ligada, então eu vou seguir no meu táxi. Não, está ligado ali a stop bar e as luzes de taxiway vão estar desligadas para não dar essa falsa informação para o piloto. E aí, nesse caso, o avião mantém o ponto de espera. Agora vamos ver na foto 2. A foto 2 é o seguinte, o que aconteceu aqui? A stop bar ela foi desligada. Abre um parênteses aqui, tá? Stop bar não é uma sinaleira aqui. Ou é vermelha, dizendo para o avião parar, ou é verde para o avião seguir. Não, ela é vermelha para o avião parar, ou desligada, não tem uma luz verde, ela está desligada, informando que o piloto pode prosseguir. Então, nesse segundo exemplo, o que eu tenho? Stop bar off, né, ela está desligada, e a luz de eixo de taxiway está on, guiando o piloto para o seu táxi. E nesse caso, o avião prossegue. Nessa última foto, o que a gente tem? A gente tem um avião que passou a stop bar e está alinhado na pista, e um outro avião que está chegando atrás. Nesse caso, a stop bar vai estar ligada para esse avião que está chegando, a luz de eixo taxiway estará desligada também para esse avião que chegou, e a aeronave 2, que está esperando para alinhar e decolar, vai manter o ponto de espera até essa stop bar for desligada. Outro parênteses que eu quero trazer para vocês, tá? O piloto, mesmo que ele tenha recebido uma autorização para alinhar na pista, ele só pode fazer isso se ele constatar que as barras de paradas foram desligadas. Tá, mas vamos supor que a torre falou, next 123, autorizado, alinhar e manter pista 1-0. E o piloto tá vendo a stop bar ligada. O que ele deve fazer? Ele deve questionar a torre. Confirme, estou com as stop bar ligadas. Aí a torre pode falar, desculpa, esqueci, ou realmente estou desligando aqui. Tá? Então, se a stop bar tá ligada, independente do que a torre te falar, tu deve seguir à risca a informação da stop bar. O contrário é a mesma coisa. Não é porque a stop bar desligou que, se tu não recebeu autorização para alinhar na pista, tu não pode. Só pode seguir além da stop bar
se as duas informações se confirmarem. A primeira informação é a torre te informando via fonia, e a segunda informação é a informação visual da stop bar desligada. Se uma das duas não for atendida, o piloto ele deve permanecer na posição. Bom, seguindo aqui, como a gente viu, teoricamente, se eu tenho a iluminação de borda de pista, a iluminação de eixo de pista, mais o RVR de touchdown zone de rollout, junto com as stop bar nos pontos de espera, eu consigo decolar com 150 metros. Se a gente correr para o lado na tabela, tem uma outra tabela que fala para as aeronaves que têm o chamado Heads-Up Display, ou também chamado sistema HGS, que é o Heads-Up Guidance System. A aeronave que tem o Head-Up Display é esse equipamento que a gente está vendo aí na tela. É uma tela que fica na parte superior da cabeça do piloto, que ele consegue olhar para fora, vendo as informações do seu PFD nessa tela transparente, para não ter que ficar olhando para baixo e para frente. Então ele consegue olhar para a pista e simultaneamente as informações do seu voo. Então vamos começar com essa tabela que é exclusiva para quem tem o sistema HGS, o Heads Up Guidance System, tá? Também chamado de HUD, que é a abreviação de Heads Up Display. Bom, se eu só tenho o sistema de HGS, daqui a pouco a minha pista não tem nada, não tem nenhuma iluminação. Vamos supor que ela não teria nem marcação de centro de pista, mas a gente sabe que aqui no Brasil todas têm. Eu não tenho nenhum RVR, só por eu ter o HUD, eu consigo decolar com 500 metros de visibilidade, quando que quem não tem HUD ficaria nos 800. Teoricamente seria aquele 1.600, mas seria pistas que não tem marcação de eixo, que não é o caso aqui do Brasil. Então só por ter o HUD eu consigo reduzir de 800 para 500 metros. Vamos subir um pouquinho na tabela. Vamos supor que eu tenha o HUD, a marcação de centro de pista, Runway Center Line Markings, ou a iluminação de borda de pista, ou a iluminação de centro de pista, ou a High Intense Runway Lights. Percebam que aqui ele não especifica só a High Intense Runway Lights. Ele te dá também a Runway Lights como opção. E pelo menos um RVR que é exclusivamente o de Touchdown Zone. Não é qualquer RVR, tem que ser o Touchdown Zone. Então seria a condição seguinte: se eu tenho um HGS com uma pista que tem a marcação de eixo e mais o RVR de Touchdown Zone, ou uma pista que tem a iluminação de borda, que aí não precisaria nem ter a marcação de eixo de pista, basta ter a iluminação de borda juntamente com o RVR de Touchdown Zone, eu também decolo com 350 metros. E abro um parênteses aqui. Aqui vocês estão vendo ali, ó, que ele tem ali, ó, RCLM or RL, de Runway Lights. Esse RL não traduzam como a iluminação aquela que só tem um ajuste, ou a máxima ou desligada. Não, esse RL, ele pode ser qualquer um dos três tipos. Pode ser o RL, o MRL que tem 3 ajustes, ou a High Intense que ele até mostra ali como opção, High Intense Runway Lights. Tá, mas ali tá escrito RL, não tem a opção MIRL. É que isso foi uma questão da tradução da Jepsen. Por quê? Porque se vocês ir na tabela lá da IP Brasil, essa linha ele te dá como nome REDL, que é o Runway Edge Lights, que a gente acabou de falar na aula de luz de pista. O Runway Edge Lights é o grupo, e dentro desse grupo eu tenho 3 tipos, que é a RL de 1 ajuste, a MIRL que é 3 ajustes, ou a High Intense com 5 ajustes. Então foi uma questão da tradução da Jepsen. A Jepsen, quando traduziu o REDL, ela traduziu para RL. Mas esse RL que está ali na tabela, não traduzam RL como o modelo que só tem um ajuste. Não, é RL de sistema de borda de pista, que aí pode ser qualquer um dos 3 ajustes. Então, se tiver pelo menos essa iluminação de borda, qualquer um dos 3 tipos, tá valendo. Agora, vamos supor que tu não tenha a iluminação de borda de pista, mas pelo menos tu tem a iluminação de centro de pista. Mesmo que não tenha marcação no eixo, que não é o caso do Brasil, mas vamos supor, tá ali na tabela. Então se eu tenho pelo menos a iluminação de eixo de pista, ou a de borda de pista, de qualquer dos tipos, ou só a marcação de eixo de pista, com a RVR de Touchdown Zone, eu consigo decolar com 350 metros, caso eu tenha o meu Heads-Up Display. Isso é uma tabela só para quem tem o HUD. Vamos subir um pouquinho na tabela. E aí aqui eu abro um parênteses. Ali eu destaquei em vermelho para lembrar a seguinte informação. Daqui para cima é somente se tiver operação Stop Bar. Porque percebam que dessa linha para cima é tudo operação abaixo de 350 metros. Então, fiquem atentos quando for fazer a análise meteorológica. Às vezes vocês olham pelo que tem de iluminação, RVR, pode parecer, dá para decolar com X metros. Mas cuidem que essa parte de cima da tabela é somente se houver stop bar no aeroporto. Então vamos lá, vamos ver essa primeira linha aí. Vamos supor que eu tenho HGS, a marcação de eixo de pista combinada pelo menos com uma luz, que é ou a Runway Lights, que é qualquer um dos 3 tipos, ou a Center Lights, então marcação de eixo,
com pelo menos uma das iluminações, a de borda ou a de eixo de pista, juntamente com o RVR de Touchdown Zone, eu já consigo decolar com 300 metros de RVR. Lembrando que tem que ter as stop bar nos pontos de espera, caso contrário, ficaria nos 350. Vamos subir mais um pouco. Vamos supor que eu tenho o HGS, o meu Head-Up Display, e eu tenho as duas iluminações, tanto a de borda de pista, quanto a de centro de pista. A iluminação de borda de pista pode ser qualquer um dos três tipos ali, porque ali fala só RL. E aí, nesse caso, ele acrescenta o segundo RVR, que aí, além do Touchdown Zone, eu tenho que ter o de Rollout também. Nesse caso, se tua pista atende essas condições, tu consegue decolar com um RVR ainda mais baixo, de 175 metros de RVR. Vamos subir mais um pouco. Vamos supor que eu tenho o HGS, a iluminação de borda de pista, que pode ser qualquer um dos três tipos, a iluminação de centro de pista, e agora 3 RVRs, que inclui também o medium point, tu reduz ainda para 150 metros de RVR. E finalmente, se eu tiver o head-up display, agora a luz de borda de pista tem que ser exclusivamente o modelo High Intense Running Lights, então não pode ser nenhum dos outros dois modelos, tem que ser especificamente este modelo, mais a luz de centro de pista, junto com os 3 RVRs, aí eu decolo com 75 metros de RVR. É quase visibilidade zero, tá praticamente no breu mesmo. Só que lembrando que para esta linha de cima da tabela, aí tem que ser exclusivamente High Intense Running Lights Only, somente. Beleza? Bom, agora eu vou trazer algumas cartas para a gente exercitar essas tabelas na prática. A primeira carta que eu trago para vocês é no aeroporto de Goiânia. Então vamos dar uma olhada ali. Aquela tabela, primeiro vamos olhar a parte esquerda, que fala da parte de quem não tem o head-up display. E aí vamos analisar o que esse aeroporto tem de infraestrutura de iluminação. Se a gente olhar ali em cima, o que eu tenho? Eu tenho runway lights e PAPI. Só que PAPI é uma luz de aproximação e não uma luz de pista. Então para mim não me interessa o PAPI, só conta para mim as runway lights. Percebam que eu não tenho RVR, porque se tivesse, estaria no final dessa linha ali à direita escrito RVR, que não é o caso. Então eu só tenho iluminação de borda de pista e ainda é aquele modelo de um ajuste só. Aqui abre um parênteses. Essa RL, quando ela mostra na carta, aí tá falando no modelo e não a tradução de REDL, o grupo inteiro. Não, esse RL que tá na carta, aí sim é um ajuste apenas. Então, se a gente olhar para a tabela de quem não tem o HUD, acaba ficando na linha de 800 metros. Por quê? Porque para eu ir para a linha de cima, teria que ter pelo menos um RVR, e eu não tenho. Ali fala, olha, teria que ter a marcação de eixo de pista. Se a gente olhar na carta, a carta não fala se tem marcação de eixo de pista ou não. Mas, de novo, Goiânia opera IFR, consequentemente é uma pista pavimentada, e pelo RBAC 5.4, toda pista pavimentada tem que ter informação de eixo de pista, sinalização de eixo de pista. Se vocês quisessem ser mais criteriosos ainda, se vocês entrar na IP Brasil, no aeroporto de Goiânia, ele fala lá das iluminações e sinais, ali ó, sinais e luz de pista e taxiway. E aí ele fala ali ó, pista no 432, eu tenho a sinalização horizontal de eixo de pista. Aí ele fala da designação, que seria os números, de eixo, de cabeceira, de ponto de visada, etc. Mas o que importa para mim é essa sinalização horizontal de eixo de pista. Então sim, eu tenho a RCLM, a Runway Centerline Marks. Mas isso qualquer aeroporto que opera IFR no Brasil tem, então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Mas quem quiser saber, vai na IP Brasil do aeroporto em questão que vocês encontram essa informação. Bom, agora vamos ver para quem tem o HUD, né? Se eu tiver o HUD, percebam que é o seguinte, eu continuo só tendo a iluminação de borda de pista, de um ajuste só, e nesse caso eu fico na linha dos 500 metros, então o HUD permite eu decolar um pouco mais restrito do que se eu não tivesse. Por quê? Porque como eu não tenho nenhum RVR, nesse caso eu fico na primeira linha, que é a linha dos 500 metros. Mas percebam que se eu não tivesse o HUD, ficaria em 800. O HUD permitiu decolar com 500. Então a probabilidade de decolagem aumenta para quem tem o HUD. E aí daqui a pouco tem duas empresas aéreas concorrentes. Uma empresa aérea que tem o HUD nas suas aeronaves, decola, deixa os seus passageiros felizes. E a empresa aérea concorrente que não tem HUD fica no chão e os passageiros que às vezes não sabem muito do assunto ficam um pouco insatisfeitos com a sua empresa aérea, porque ele vê que a da concorrente está decolando e a que tu pagou passagem não está. Então é algo que as empresas aéreas utilizam até como um marketing seu, né? Que consegue decolar em condições mais degradadas, honrando o voo do cliente.
Bom, agora vamos fazer uma análise aqui considerando a pista 1 no 5 de Campinas. Então, se a gente olhar a carta de aeródromo de Campinas, nesse caso a tabela ela não está nessa carta que eu trouxe para vocês, né? Porque como o aeroporto é muito grande, eles tiveram que fazer uma segunda carta, que é a 10.9 Alpha aí. Nesse caso, seria o verso da 10.9, e ali embaixo ela traz aquela tabela que a gente falou. Então vamos ver essa tabela, primeiramente, considerando uma aeronave que não tem um HUD. Então vamos analisar o que tem de iluminação na pista 1 no 5, que é o nosso estudo. Na nossa pista 1 no 5 eu tenho High Intense Running Lights, as outras duas luzes são luzes de aproximação, não nos interessa, e ali fala que eu tenho RVR. E aí fica a pergunta, tá, mas quantos RVRs eu tenho? Para eu descobrir a quantidade de RVR, eu tenho que entrar no Plan View da carta. Então vamos reservar essa informação. O que eu tenho na pista 1 no 5? High Intense Running Lights e RVR. Entrando no Plan View da carta, que é aquela carta que eu acabei de botar na tela, a gente percebe que a gente tem 3 RVRs, que estão ali, ó. É aquele símbolo que parece um triângulo, são símbolos de RVR. E aí, nesse caso, eu tenho 3. Eu tenho o de Touchdown Zone, o de Medium Point e de Rollout. Entrando na tabela de quem não tem o HUD, a gente fica naquelas duas linhas, ó. De dia, eu tenho que ter pelo menos a marcação de eixo de pista, e nesse caso eu tenho até a iluminação, que é a High Intense Running Lights, e pelo menos o RVR de Touchdown Zone e de Rollout. Eu, além de ter esses dois, eu tenho de Medium Point, mas aqui não interessa. Então eu consigo decolar com 350 metros de dia, e de noite eu também consigo decolar com 350 metros, porque eu tenho pelo menos o balizamento High Intensity Runway Lights com os dois RVRs também. Agora vamos ver quem tem o HUD, que é a tabela do lado. Tendo o Head-Up Display, se a gente analisar pela quantidade de luz RVR, teoricamente eu ficaria nessa linha aqui, ó. Eu tenho o HUD, eu tenho a marca de eixo de pista com pelo menos a luz de borda ou a luz de centro de pista. Nesse caso, eu tenho a marcação com a luz de borda de pista. E ali fala só do RVR de Touchdown Zone. Então, teoricamente, eu conseguiria decolar com 300 metros tendo o artifício do HUD. Só que aí fiquem atentos, lembrem disso. Operação abaixo de 350 metros, somente se eu tiver stop bar nos pontos de espera. E aí fica a pergunta, tá, mas como eu sei se o aeroporto tem ou não tem stop bar? Infelizmente, isso não vai ser apresentado na carta. A única maneira de vocês descobrirem se o aeroporto tem ou não tem stop bar é entrando lá na IP Brasil do aeroporto em questão, e aí vai ter uma tabela que vai dizer que tipo de sinalizações e luzes o aeroporto tem. E aí, vou trazer aqui a informação para vocês. Olha aqui, ó, lá em Campinas, na parte de sistema de guia e controle de movimento no pátio e sinais do aeroporto de Campinas, está lá na IP Brasil. No item 3 fala ali, ó, barras de parada, stop bars. NILD não existem, não tem stop bar em Campinas. Então, por causa desta nota, mesmo eu tendo HUD, eu também fico nos 350 metros. Por quê? Porque por mais que a linha seria dos 300 metros é uma operação abaixo de 350 que exige stop bar, e Campinas não tem. Então, nesse caso, o HUD ele não traz nenhum benefício. Porque quem não tiver HUD é 350 metros, e quem tem o HUD fica nos 350 metros por causa da questão da stop bar. Então fiquem atentos a essa informação da stop bar antes de chegar na sua conclusão de quanto é os mínimos para sua decolagem. Outro parênteses que eu quero abrir para vocês. Aqui eu trouxe um Notan que ele já foi cancelado, ele não está mais ativo. Eu estou gravando essa aula em janeiro de 2024. Então, de novo, isso eu estou falando no dia de hoje, em janeiro de 2024. Quando tu for assistir essa aula, talvez tenha outro Notan, outras informações, então não decorem pela análise que eu estou fazendo. Ah, eu fiz a análise de Campinas e vocês decorem. Ah, não, então Campinas é 350 metros para quem não tem HUD. Não, aqui eu só estou dando exemplos de análise. Vocês têm que fazer essa análise aí. Então vamos criar uma hipótese, uma suposição que esse Notan que eu trouxe para vocês, vamos supor que ele está ativo. Ele já foi cancelado, tá? No dia de hoje ele não está existindo mais, ele já foi cancelado. Mas vamos supor que ele estivesse ativo a fins de exercício. Então, o que ele fala nessa informação? É o Notan Fox 4921/23. Ele fala ali, ó, o transmissômetro da pista 33 unserviceable, inoperante, que é o RVR da pista 33. Então, com uma informação dessas, já muda toda a nossa análise de mínimos. Por isso que eu sempre falo vocês olhar o Notan antes, porque daqui a pouco uma informação deste Notan já muda na definição dos mínimos de vocês. E vocês poderiam errar uma possível pergunta numa seleção, ou até mesmo errar os mínimos num voo real que vocês forem fazer. Então, nesse caso, vamos supor que a gente aplicou o Notan Fox 4921/23, coloquei ali em cima, para a pista de Campinas,
E aí o que aconteceu? O RVR de rollout da pista no 5, ele está inoperante. E aí, por eu não ter o RVR de rollout, para quem não ter HUD, acaba tendo restrições nos seus mínimos. Então eu entraria na linha abaixo, que é para quem só tem um RVR, que é ou de touchdown zone, ou de medium point, ou de rollout. Nesse caso eu até tenho de touchdown zone e medium point, mas não existe a combinação touchdown zone com medium point. Ou é touchdown zone com rollout, ou é só um RVR mesmo. Então nesse caso, vamos supor que esse no touch estivesse ativo, dos 350 metros o valor cai agora para 500. Por isso que é tão importante checar o Notan primeiro. Vamos supor que tu tem o HUD. Percebam que para quem tem o HUD, esse RVR não é impactado. Porque na tabela do HUD, basta ter o RVR de touchdown zone. E nesse caso, de touchdown zone ele está funcionando, que está inoperante a rollout. Então, eu permaneço com 350 metros caso eu tenha o HUD. De novo, teoricamente, poderia ter sido 300 metros, mesmo com esse RVR de rollout inoperante, porque a linha de cima só pede ainda o RVR de touchdown zone, mas a gente fica restrito pela questão das stop bar que Campinas não tem, beleza? Agora, vamos fazer uma análise para a pista 3.3, considerando esse Notan ativo. De novo, não necessariamente esse Notan está ativo, não levem isso como regra, é somente para fins de exercício. Então olha só, o que eu tenho na pista 3.3 olhando ali a informação ali embaixo? As iluminações são iguais às da pista 1.5. Eu tenho High Intense Running Lights e eu tenho RVR. Só que agora o RVR que está inoperando a 33 é o de touchdown zone. O que era o de rollout da 1.5, agora é o de touchdown zone da 33. E aí, olha só, para quem não tem o HUD, eu fico nessa linha dos 500 metros. Por quê? Porque eu tenho que ter pelo menos um dos 3 RVRs. Nesse caso, eu estou com o de medium point e de rollout. De novo, não existe a combinação medium point com rollout. Ou é touchdown zone com rollout, ou considera apenas um. Então, nesse caso, para quem não tem o HUD, fica restrito nos 500 metros. Agora, para quem tem o HUD, olha o que a tabela fala ali. A tabela fala que tu tem que ter especificamente o de touchdown zone. E a pista 33 está com o seu RVR de touchdown zone inoperante. Então, para quem tem o HUD, ficaria nos mesmos 500 metros para quem não tem o HUD. O que eu quero dizer com esse exercício? Para mostrar para vocês que os mínimos para decolagem em FR, às vezes não são os mesmos para uma determinada pista. Para a pista 1.5 a gente viu que ficou um valor, e para a pista 33 ficou um outro valor. Então os mínimos não se aplicam para o aeroporto, se aplicam para a pista em uso do aeroporto. Então eu recomendo vocês, todo dia se possível, fazer uma análise meteorológica de um aeroporto por dia. Pega lá, começa desde o sul, Porto Alegre, vou fazer uma análise, Florianópolis, vou fazer uma análise, Curitiba, e vai subindo o Brasil inteiro até vocês ficar craque nessa tabela. E façam uma análise para as duas pistas. Primeiro, façam análise para uma pista e depois fazem para a cabeceira oposta, porque às vezes os valores podem ficar diferentes. E usem esse passo a passo. Notan, depois vai para CID, depois vai para a tabela. E aí cuida nessa questão também da stop bar. Bom, vou trazer uma outra carta para a gente analisar. Peguei aqui Guarulhos como exemplo. Guarulhos é a mesma coisa. Lá o aeroporto é tão grande que eles tiveram que dividir as informações em duas cartas. Uma é a parte do Plain View e outra é a parte de iluminação e observações. E aí, se a gente olhar ali na direita, eu trouxe a tabela de quem não tem HUD novamente para a nossa tela, vamos considerar uma análise para a pista 1.0 direita. O que eu tenho na 1.0 direita? Eu tenho High Intense Running Lights, eu tenho Center Lights também, e eu também tenho RVR. De novo, como saber quantos RVRs eu tenho? Tem que olhar no Plan View da carta. Então vamos para o Plan View da carta. Quantos RVR eu tenho para a pista 10 direita? Eu tenho 3 RVRs, como eu destaquei aqui na tela. Eu tenho o de Touchdown Zone, o de Medium Point e de Rollout. Bom, olhando pela tabela, se eu tenho as duas iluminações que a gente acabou de ver que tem, e pelo menos o RVR de Touchdown Zone e de Rollout, eu decolo com 150 metros de RVR. Mas, de novo, 150 metros é abaixo de 350. Então eu tenho que ficar atento àquela ball flag número 1, que é stop bar são necessárias em todos os pontos de espera de pista. Como saber se o aeroporto tem stop bar? Vamos ter que entrar lá na IP Brasil para descobrir essa informação. Então eu trouxe aqui o print da IP Brasil. Olha o que fala ali em Guarulhos, barras de paradas. Eu tenho na taxiway Delta, Eco, Golf, Hotel, Lima, November, Oscar, Papá, Quebec, Tango, Uniforme, Bravo, Bravo, Charlie, Charlie, Delta, Delta e Fox, Fox. E aí eu destaquei aqui na carta todas essas taxiways que têm stop bar nos seus pontos de espera. Então percebam que todos os pontos de espera de pista lá em Guarulhos têm barra de parada.
Aqui eu fiz o destaque para todos os pontos de espera, que é basicamente o que a IP Brasil está informando. Então, nesse caso, Guarulhos atende aquele requisito da Double Flag, de stop bar necessário em todos os pontos de espera. Então, para quem não tem o HUD, no caso de Guarulhos, eu consigo decolar com 150 metros de RVR. Por quê? Porque eu tenho as duas iluminações, eu tenho os dois RVRs e ainda eu tenho stop bar em todos os pontos de espera de pista para permitir uma operação abaixo de 350 metros. Vamos fazer uma análise agora considerando um avião que tem HUD. Para quem tem HUD, é aquela tabela que a gente acabou de ver. Nesse caso, se a gente fazer uma análise para Guarulhos, eu tenho a High Intense Running Lights e Center Lights combinados ao HUD desse avião, e ainda eu tenho os 3 RVRs, então eu fico na primeira linha de cima. Ó, eu tenho o meu HGS no meu avião, eu tenho a High Intense Running Lights, tem que ser aí o modelo High Intensity, que a gente viu que tem, eu tenho Center Lights, e eu tenho 3 RVRs, que é o de Touchdown Zone, o de Medium Point e de Rollout. Nesse caso eu consigo decolar de Guarulhos, caso eu tenha o HUD, com 75 metros de RVR. Se eu não tivesse o HUD, aí ficaria em 150 metros. Aqui abre um parênteses, tá? Hoje, de novo, estou gravando essa aula em janeiro de 2024. Hoje no Brasil, o único aeroporto que eu consigo operar com menos de 350 metros é Guarulhos, porque atualmente é o único aeroporto brasileiro que eu tenho stop bar em todos os pontos de espera. De novo, isso eu estou falando, gravando em janeiro de 2024. Talvez quando for assistir essa aula, podem haver mais aeroportos no Brasil com stop bar. Até ouviu esses dias uma notícia que o Galeão é um aeroporto que já está instalando stop bar. Então, talvez num futuro próximo, é bem provável que seja um outro aeroporto que consiga operar abaixo de 350 metros. Mas, atualmente, até segunda ordem, o único aeroporto que eu consigo operar abaixo de 350 é Guarulhos. Agora vamos fazer uma análise aqui de Curitiba. Curitiba também é um lugar que dividiram as informações em duas cartas. E aí vamos fazer uma análise considerando a pista 1-5 de Curitiba. Na pista 1-5, o que eu tenho? Eu tenho High Intense Running Lights, eu tenho Center Lights e eu também tenho RVR. Bom, quantos RVRs eu tenho? Tem que olhar ali no plano view da carta. Então, aproximando ali, o que eu tenho? Eu tenho o de Touchdown Zone, o de Medium Point e o de Rollout. Eu tenho 3 RVRs. E se a gente olhar na tabela, considerando um avião que não tem HUD ou que tem HUD, com essa informação de eu ter as duas iluminações e os 3 RVRs, teoricamente eu ficaria numa região onde tem que ter stop bar, porque para quem não tem HUD, eu conseguiria teoricamente decolar com 150 metros, por ter as duas iluminações e mais os 2 RVRs, e para quem tem o HUD, eu também decolaria com 75 metros, porque eu tenho o HUD mais as duas iluminações e mais 3 RVRs. Só que, de novo, operações abaixo de 350 metros tem que ter stop bar nos pontos de espera. E aí, abrindo a IP Brasil, olha o que fala lá de Curitiba. A IP Brasil de Curitiba, eu tenho barras de parada na taxiway Charlie, Echo e Fox. Vamos trazer isso para a carta. Se a gente olhar na carta, eu tenho na Charlie, na Echo e na Fox. Então eu tenho stop bar nos pontos de espera da pista 1-5. E aí vocês devem estar me perguntando, mas não tem stop bar na taxiway Alpha e nem na Delta. Tem problema? Não, não tem problema, porque a taxiway Alpha e a taxiway Delta são taxiways da pista 1-1 e da 2-9. E aí, se vocês fizerem uma análise dos mínimos da pista 1-1 e da 2-9, a gente só tem nessa pista High Intense Running Lights e não tem nenhum RVR. Então, para quem não tem HUD, ficaria em 800 metros, por não ter RVR. E para quem tem HUD, ficaria a 500 metros. O que eu quero dizer com isso? Abaixo de 500 metros, considerando aí num avião que tem HUD, a pista 1-1 ela vai ficar impraticável. Ninguém vai operar porque abaixo de 500 metros essa pista estaria abaixo dos mínimos. E aí, a stop bar ela só é necessária para operações abaixo de 350. Então, quando chegar numa condição de 350 metros, a pista 1-1 é como se não existisse. Ela não vai ser uma pista em uso, ela não vai estar operando. Então, a informação de barras de parada, a gente sempre deve considerar da pista em uso, a pista que está praticável no aeródromo. Então, nesse caso, ficou abaixo de 500, a pista 1-1 é como se não existisse em Curitiba. Só tem a pista 1-5. E para a pista 1-5, eu tenho as barras de parada aonde precisa ter, que é na Charlie, na Echo e na Fox. Na Delta e na Alpha, não precisa. Mas vamos supor que a operação está acima de 500 metros e as duas pistas estão em uso. Bom, acima de 500 metros não precisa
stop bar já o natural, é somente quando estiver abaixo de 350. Então, de novo, não tem nenhum problema não ter stop bar na Taxiway Alpha e na Delta, considerando essa análise para a pista Uno 5. Tá, mas daí fica aquela pergunta de vocês. Pô, mas tu acabou de me falar que o único aeroporto que atende essas condições atualmente é Guarulhos. Mas Curitiba também atende todas essas condições. É porque Curitiba, de novo, estou gravando essa aula em janeiro de 2024. Atualmente nós temos um Notan em Curitiba que tá ali, ó, o Notan Eco 5107. Ele está ativo, tá? Ele foi emitido no dia 8/11/2023 e ele está ativo até dia 6/2, até 6 de fevereiro. Então, de novo, estou gravando em janeiro, por enquanto esse Notan está ativo. E aí esse Notan fala ali, ó, barra de parada Taxiway Charlie, Eco e Foxtrot fechadas, estão inoperantes. Esse Notan até é bem antigo, tá? Não é de agora esse Notan, ele já vem há bastante tempo, ele tem desde 2021, e aí eles emitem o Notan com aquela validade de 90 dias que a gente falou, e eles vão postergando, e já vem sendo postergado por bastante tempo. Então acredito que agora em fevereiro eles vão postergar para os próximos 90 dias também, a menos que ela entre em operação, mas já fazem 2 anos que eu faço essa análise em Curitiba, e esse Notan ele continua ativo. Então, de novo, atualmente tem esse Notan, mas não tirem isso como regra. Talvez quando vocês forem assistir a essa aula, esse Notan já nem esteja aplicado. Mas para fins aqui do nosso exercício, por causa desse Notan, as barras de parada estão inoperantes. E aí, por causa disso, fica exatamente assim nessa tabela. Eu fico restrito em 350 metros para quem tem HUD e os mesmos 350 metros para quem não tem HUD, porque eu destaquei em vermelho a área ali da tabela que é necessário ter stop bar. E aí, para quem não tem HUD, fica nos 350 metros, porque 150 já entra na regra da stop bar. E para quem tem HUD, é os mesmos 350 metros, porque por mais que eu poderia decolar com mínimos mais restritivos, eu fico barrado pela informação da stop bar. Então, vamos resumir tudo. O que a gente tem que fazer para analisar os mínimos IFR? Olha primeiro pelo Notan, vocês viram a importância de ver o Notan antes, que a gente pode ter essas informações de RVR inoperante, iluminação inoperante, barras de parada inoperante. Então, o Notan é muito importante ser visto por primeiro. Aí depois, olha na CID se tem alguma definição de mínimos e finalmente vai para a tabela. Lembrar que tem a regrinha da stop bar de 350 metros e lembrar também os Notans que tu viu, aplicar nessa definição de mínimos também. Pergunta, se perguntar para vocês, mas como é que tu sabe se o aeroporto tem stop bar ou não? Infelizmente a carta não vai nos mostrar, só consigo descobrir olhando lá na IP Brasil do aeroporto em questão, lá sim vai dizer se o aeroporto tem ou não tem stop bar. Então deixo aqui o meu tema de casa para vocês. Todo dia, quando forem estudar, antes de assistir os nossos vídeos, fazer os nossos exercícios, vocês pegam um aeroporto brasileiro e façam uma análise dos mínimos seguindo esse passo a passo. Sempre façam análise para as duas cabeceiras, tá? Então pega Porto Alegre, analisa a pista 1, depois analisa a 29. Pega Florianópolis, analisa a pista 4 e analisa também a pista 32. Então façam esse exercício uma vez por dia, considerando um avião que tem ou que não tem HUD, para vocês ficarem cada vez mais familiarizados e mais ágeis na análise dessa tabela.